Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. É domingo, dia do Senhor. Nós somos chamados a celebrar com muita alegria a festa desse domingo, dia do Senhor. A Cristo ressuscitado nos convida a estar com Ele está presente no meio de nós, nos trazendo a paz e a vida e, ao mesmo tempo, celebrar o mistério da sua cruz e ressurreição, sua morte e ressurreição. A cruz de Cristo, de onde brotam todos os rios de água viva para todos nós, onde nós somos salvos, e o Senhor que está vivo, ressuscitado, que nós celebramos a cada Eucaristia, a cada domingo, a cada dia, caríssimos amigos e irmãos. E a liturgia desse terceiro domingo do tempo comum vai nos trazer bem o início do Evangelho segundo Mateus, que é justamente o Evangelho que nós lemos durante esse ano A, dentro da liturgia, do esquema litúrgico da igreja, que nos ajuda a aprofundar também esse início. Jesus começa pregando, começa anunciando a boa notícia, sendo, principalmente para os lugares mais difíceis e necessitados, que estavam na escuridão. E, ao mesmo tempo, começa escolhendo pessoas para segui-lo, seus discípulos, seus apóstolos. E uma vez que escolhe as pessoas, também passa fazendo bem no meio das pessoas. E isso deve levar todos nós que o seguimos a cada vez mais viver essa vida de igreja na unidade com Cristo, para sermos sinais para o mundo e para a sociedade. Acho que nesses primeiros domingos do tempo comum, em que a igreja vai nos colocando todos esses inícios da pregação, do evangelho, deve estar muito presente no coração de cada um de nós aquilo que deve nos afervorar, nos colocar cheio de fervor para anunciar aos irmãos e irmãs essa boa notícia, caríssimos amigos. Eu creio que a palavra de Deus que nós estaremos ouvindo nesse final de semana deve ser uma oportunidade para cada um de nós também pensar como é que eu vou iniciar a pregação, sobre o que eu vou falar, de que forma eu vou anunciar. Jesus mostra justamente que há uma necessidade dentro de uma realidade de escuridão, ao mesmo tempo chama pessoas para caminharem com Ele e passa fazendo o bem. Eu creio que tudo isso são orientações de como nós somos chamados a viver, como nós somos chamados a caminhar cada vez mais como cristãos no meio dessa nossa sociedade, no meio desse nosso mundo. Que a palavra do Senhor, que nós estaremos ouvindo, nos ilumine a nossa vida e a nossa caminhada. Na leitura de Isaías, primeira leitura desse domingo, ela traz um pouquinho o espírito que nós vemos do Natal, mas que é bem aquilo que o Evangelho, aquilo que a palavra de Deus coloca para nós continuamente a dizer para o mundo. É uma profecia de Isaías, lembrando que isso depois vai se cumprir em Jesus Cristo. E Cristo nós vamos ver acontecer aquilo que Isaías coloca hoje na primeira leitura desse domingo. Fala o Senhor, cobriu de glória o caminho do mar, do além-Jordão e a Galileia das nações. E vai lembrar, o povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Fizeste crescer a alegria e aumentaste a felicidade. Todos se regozijam em tua presença, como alegres ceifeiros na colheita, ou como exaltados guerreiros ao dividirem os despojos. Pois o jugo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, tu os abatestes como na jornada de Madian. Esse é um texto, caríssimos amigos e irmãos, que nos recorda um pouco as celebrações, os textos natalinos, mas é o texto da Escritura Sagrada que nos fala de uma notícia alegre, de uma bela notícia. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Quem estava com o peso, que estava oprimido sob o peso, vem alguém para libertar desse peso da escravidão. Ora, aquilo que Isaías coloca como promessa, nós sabemos que se cumpriu em Jesus. Por isso se lê esse texto durante o tempo de Natal, lembrando que aquele que trouxe a luz, aquele que é a luz e que tirou o peso das costas e carregou sobre si o nosso peso na cruz, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós olhamos todo o Antigo Testamento
justamente com os olhos do Novo Testamento, porque nós sabemos que tudo se cumpriu em Jesus Cristo, o Messias prometido, o Salvador. Essa é a nossa fé. E nós cremos justamente que em Cristo essa luz ilumina a todo homem que vem a esse mundo, e aqueles que acolhem, se deixam iluminar, se libertam, passam a ver uma nova vida. Realmente o texto de Isaías é muito bonito, né? E fala ao nosso coração. E é também aquilo que as pessoas desejam buscar cada vez mais, para viver realmente essa alegria da salvação, da libertação, né, do peso que está sobre os seus ombros. Né? E quanta coisa nós temos sobre os nossos ombros, quantos pesos existem, quantas angústias nos corações das pessoas, assim, quantas escuridões existem na sociedade também. A pergunta é se nós realmente temos anunciado isso, né? O Papa Francisco, na sua exortação apostólica sobre Evangelho Gaudium, a alegria do Evangelho, lembra um pouco essa missão da igreja, né? De ir para longe, ir para fora, de termos aí nova criatividade, sermos proativa no mundo cansado, vive na escuridão, nas escuridões do mundo, tantas situações de pecado e com tantos pesos nos seus ombros que muitas vezes oprimem as pessoas. E nós somos chamados a ver que a igreja tem uma missão de ir mais longe, de proclamar essa boa notícia a tantas pessoas. A maneira de chegar, a gente não é apenas aguardar que venham para dentro do templo das nossas igrejas, mas nós que participamos, irmos ao encontro das pessoas onde elas estão. Onde elas estão, nas escolas, no trabalho, no seu serviço, na rua, nas esquinas, nas situações de escuridão, de trevas. E aí está justamente a igreja chamada a ter essa missão de Cristo hoje. Né? E é claro que isso tudo supõe justamente situações emergenciais, muitas vezes difíceis, né, que nós somos chamados a ir ao encontro para anunciar essa boa notícia, essa alegre notícia de que aquele que é a luz do mundo, aquele que trouxe a luz no meio das trevas e que tira o peso dos ombros das pessoas, justamente chegou, é Jesus Cristo, quem o aceita passa assim a viver. E é interessante ver, meus irmãos e irmãs, que no evangelho desse domingo, no evangelho de Mateus, né, logo nisso, no capítulo 4, né, ele fala justamente isso. Ele começa dizendo que João foi preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e veio morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Então cita o profeta Isaías. Ou seja, Jesus começa dizendo que aquilo que foi dito, que foi falado pelo profeta Isaías, ele agora está cumprindo nessas terras também de escuridão. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, né? Região do outro lado do Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Então, meus irmãos e irmãs, aparece com muita clareza o texto de Isaías aplicado na missão inicial de Jesus. Ora, é com clareza que nós vemos isso. Eu dizia agora há pouco que nós lemos todo o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Nós enxergamos como as profecias se cumprem. E Jesus, na Galiléia, uma região paganizada, complexa dentro da realidade da época de Jesus, ele ali começa a sua missão anunciando essa luz, anunciando essa vida. Chega a luz do mundo, chega a alegria da salvação, chega aquele que entrega a sua vida por todos nós e tira a canga que está sobre os ombros daqueles que pagam os seus pecados, que pesam sobre seus ombros os seus pecados, experimentando realmente a libertação e uma nova vida. Em Jesus Cristo, que nós encontramos isso e nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que a igreja, ao anunciar isso aos outros, não só fala, mas também tem uma responsabilidade de ver como fazer com que as pessoas que jazem na escuridão sejam iluminadas. Como fazer com que as pessoas que estão cansadas pelo peso que está sobre os seus ombros experimentem justamente a graça de uma nova vida. Eis aí justamente a nossa missão evangelizadora. Então Jesus começa mostrando que as promessas feitas no Antigo Testamento estão cumprindo-se. Ele é o Messias, ele é o esperado, ele é o Salvador do mundo.
Mas não só isso, caríssimos amigos e irmãos, também aparece na leitura do Evangelho que Jesus começa a chamar as pessoas para viver isso, a conversão. Convertei-vos porque o reino dos céus está próximo. Então, para que isso aconteça, para que as pessoas sejam iluminadas e para que esse peso dos ombros saia, supõe uma vida de conversão. Há um anúncio de uma boa notícia e, ao mesmo tempo, chamado a mudança de vida. Vemos que nesse aspecto, meus irmãos e irmãs, aparece aqui justamente alguns aspectos do querigma. Anúncio alegre de uma boa notícia. Chegou a luz do mundo. Do outro lado, fala que é necessário converter-se. Convertei-vos, né, porque o reino de Deus está próximo. A mudança de vida, mudança de mentalidade. Então, também quando nós vamos anunciar essa boa notícia da salvação às pessoas, ela é gratuita. Mas à medida que a pessoa acolhe essa boa notícia, acolhe a boa nova, também passa a viver uma nova vida, um novo jeito de viver. Né? E é aquilo que também o Papa coloca, quem se encontrou com Jesus Cristo, passa a viver uma nova vida e passa a anunciá-lo também aos irmãos e irmãs. Consequências da evangelização. Mas para isso também o Senhor nos chama para estarmos junto com outros. E é então mais um aspecto do Evangelho. Viu dois irmãos, Simão e André, lançando a rede ao mar. Depois, mais tarde, viu dois outros irmãos, Tiago e João, estavam na barca com o pai consertando as redes. Passou e chamou-os. Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Jesus os chamou, eles imediatamente seguiram a Jesus, deixaram a barca e seu pai. Ora, meus irmãos e irmãs, aparece aqui justamente que ao anúncio da boa notícia, ao chamado à conversão, supõe também uma comunidade. Pessoas que aceitam o caminho com Jesus e caminham com Ele e formam justamente essa comunidade. Para nós, o exemplo inicial é a comunidade dos apóstolos de Jesus. Né? E aparece aqui André e Simão, né? E Tiago e João. Aparecem os irmãos que são chamados pelos que passam nas suas vidas. E eles deixam tudo para segui-lo. Então, viver em comunidade supõe justamente essa experiência de escutar a boa notícia, buscar a vida de conversão, viver uma vida de estar com o Senhor, uma vida de comunidade, respondendo ao seu chamado. E dessa forma, Jesus passa fazendo o bem, que é justamente o finalzinho do Evangelho. Jesus passa nas sinagogas, pregando o Evangelho, e ensinando e curando a todos. Né? Então, é consequência da vida da igreja, chamada a proclamar Jesus Cristo, luz do mundo. E para isso, meus irmãos e irmãs, enquanto igreja, nós somos chamados, né, como diz a segunda leitura, né, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, né, dizendo que nós não podemos ver na divisão. Sejais todos concórdios uns com os outros, e não admitais divisões entre vós. Né? E me informaram, fala Paulo, que vocês falam que um é de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefas, outro de Cristo, que há partidos dentro da comunidade. Por acaso, quem foi crucificado por vocês? Em nome de quem vocês foram batizados? Né? Então, lembra Paulo, é necessário que todos nós vivamos a unidade. Né? O Senhor me enviou, fala Paulo, para, sem me valer dos recursos da oratória, para não privar vocês da cruz de Cristo e a sua força própria. Né? Paulo vai justamente lembrar isso, né? Não admitais divisões entre vós. Para quê? O anúncio de Cristo aconteça ainda muito mais, supõe de nós, que somos chamados a segui-lo, viver essa comunhão e essa unidade. Que assim nos ajude essa palavra que hoje, nesse final de semana, estamos ouvindo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.